Bom dia, nono ano. Vamos fazer a resolução dos exercícios que estão na página 25, tá? O primeiro exercício não tem desenho. Eu que desenhei aqui, vocês podem estar fazendo o desenho, o triângulo retângulo no caderno de vocês. E ele diz assim, ele diz que uma escada está apoiada na parede, que é perpendicular ao solo e alcançou uma altura de raiz de 5 metros. Então, aqui está a raiz de 5 metros, que é a altura que ele alcançou. Sabendo que o pé da escada está afastado raiz de 3 metros da base da parede, qual é o comprimento da escada, gente? O comprimento da escada ela vai estar aqui, ó. Então, aqui na minha hipotenusa vai ser o valor do x e aqui é a raiz de 3. Então, para eu descobrir o valor da escada, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então, aqui vai ficar x ao quadrado igual a raiz de 3 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado, ok? E quando eu resolver raiz de 3 ao quadrado, eu vou fazer o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai ser igual a raiz de 9, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5. 5 vezes 5, então, fica raiz de 25. Porém, eu sei o resultado dessas raízes, né, gente? Raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5. Então, eu fico com o resultado 3 mais 5. Então, x ao quadrado, 3 mais 5 é igual a 8. Então, x seria igual a mais ou menos raiz de 8. Bom, eu posso deixar nessa resposta ou posso fatorar a minha resposta. No caso aqui não tem alternativa, então, se eu quiser, eu posso deixar desse jeito mesmo. O exercício 2, gente, ó, um antigo problema chinês. Tá? Então, no alto de um bambu vertical está presa uma corda, que nem vocês podem se atentar aqui que tem uma linha tracejada que é a corda. A parte da corda em contato com o solo mede 3 tile. Tile é uma antiga unidade de medida usada na China, mas a gente não precisa se atentar à medida, que isso não vai alterar em nada os nossos exercícios, tá? Ele diz que mede 3 tile. Quando a corda é esticada, sua extremidade toca o solo, a uma distância de 8 tile do pé do bambu. Então, ó, essa distância aqui, ó, vai valer 8 e aqui vai valer 8. O que acontece? Ele pergunta qual é o comprimento do bambu, gente. Ele não fala mais nada, ele só fala assim que a parte da corda em contato com o solo mede 3 tile. Porém, eu não sei qual é essa medida aqui, eu só sei a medida da corda. Então, quando ele esticar, eu vou ter essa medida aqui do x mais 3. Então, meu probleminha vai ter assim, ele vai ter uma incógnita aqui, aqui vai ficar x mais 3 e aqui vai ser o número 8, tá? Eu já reproduzi um desenho igual aqui no caderno. E nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, x mais 3 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, igual a x ao quadrado, né? X mais 3 ao quadrado, gente, eu tenho que repetir essa expressão 2 vezes. Aí, isso aqui cai em produtos notáveis. Ó, eu faço o primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Faço a mesma coisa do outro lado, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. E aqui eu posso resolver, ó. 3 mais 3, 6x. Então, vai ficar como? X ao quadrado mais 6x mais 9. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, dá 64. E x ao quadrado não tem nada para fazer, porque ele já está elevado a 2. Gente, quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar todo mundo do mesmo lado do sinal de igual, porque isso se torna uma equação de primeiro grau. Eu tenho que isolar, eu tenho que igualar a zero. Então, 64 passa para cá, fica menos, 1 mais x ao quadrado passa para cá, fica menos. Porém, ao fazer esse processo, esse passo, eu tenho x ao quadrado positivo e aqui x ao quadrado negativo. Então, eles se cancelam, o que para mim é melhor, porque a minha equação se torna de primeiro grau e fica mais fácil. Mas então, o que eu vou fazer com esse 9 e esse 64? Eu vou ter que levar para o outro lado novamente. Pode fazer isso quantas vezes quiser, só não pode esquecer o seguinte: passou, troca o sinal. Se é mais 9, passa menos 9. Aqui, se é menos 64, passa mais 64. Então, ó, menos 9 mais 64, mais com menos, é menos. 64 tira 9, sobra 55.
Equação de primeiro grau sempre acaba em uma divisão. 55 dividido por 6 é igual a 9,16. Porém, se vocês olharem nas alternativas, não tem 9,16. Nós vamos arredondar para 9,2, que é a alternativa B de bola. Exercício de número 3. Esqueci de pôr aqui que é o 3. O 3 não tem desenho, gente, então a gente tem que fazer o desenho, tá? Mas ele diz assim, ó. Num triângulo retângulo, então já desenhei o triângulo retângulo aqui, um cateto é o dobro do outro. Então, se os catetos são desconhecidos, quer dizer que um vai ser o x e o outro é 2x. E ele fala que a hipotenusa mede 10, então aqui é igual a 10. O que ele está pedindo, gente? Para a gente calcular a soma dos catetos. Então, para calcular a soma dos catetos, primeiro eu vou ter que descobrir qual é o valor do x. Vou fazer isso aplicando o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 2x ao quadrado, gente, quando vocês multiplicarem 2x vezes 2x, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. E x vezes x vai dar x ao quadrado, tá? E aqui não tem nada para fazer, x ao quadrado não tem nada. Porém, olha só, 4x ao quadrado mais 1x ao quadrado eu posso resolver. 4 mais 1 é igual a 5. Tá? Embora uma equação de segundo grau, é uma equação de segundo grau incompleta. Então, eu não preciso aplicar teorema, não preciso aplicar a fórmula de Bhaskara. Eu posso resolver isolando o x. O número que está com o x passa dividindo, tá? X ao quadrado é igual. 100 dividido por 5 é igual a 20. Bom, eu já sei que 20 não é uma raiz exata, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar o 20. Tá? Porque aqui, na hora que eu fizer raiz de 20, não vai dar exato. Então, ó, 20, e por que eu vou fazer isso? Eu tenho que fatorar? Porque ele não quer saber só o valor do x, ele quer que eu some aqui os catetos, então eu tenho que chegar o mais próximo possível do resultado. Então, ó, 20 dividido por 2 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5, e 5 por 5 dá 1. Gente, tenho 2 que repetiu 2 vezes, e tenho 5 elevado a 1. Quem que sai para fora do parênteses? O 2. O 5 fica fora. Então, eu encontro que o meu valor de x é igual a 2 raiz de 5. Então, agora eu posso fazer a soma dos catetos? Posso. Ó. Esse aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar 2 raiz de 5. Só que na hora de eu multiplicar aqui, gente, não dá para eu simplesmente colocar 2 raiz de 5, porque esse x ainda está sendo multiplicado pelo número 2. Então, eu vou ter que fazer essa continha aqui, ó. Então, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, o 5 não vai mudar. Tá? Então, ó, aqui eu posso somar porque são raízes iguais. Então, 2 mais 4, 6. 6 raiz de 5. Então, essa é a soma dos catetos. Só o exercício 4, eu vou fazer ele aqui mesmo na apostila, tá? Porque tem um espacinho aqui. Eu já tinha até feito e apaguei. Bom, então, ó, um lampião, tá? Esse daqui, representado na figura a seguir, está suspenso por 2 cordas perpendiculares presas no teto, tá? Sabe-se que essas cordas medem 1/2 e 6/5. A distância do lampião do teto eu quero saber isso daqui, ó. Só que acontece, gente, como vocês podem ver, aqui não é um triângulo retângulo, mas eu posso aplicar uma das relações métricas que nós aprendemos, que são aquele que tem várias fórmulas. E uma das relações diz o quê? Que essa medida aqui eu chamo de A, essa aqui eu chamo de B e essa daqui eu chamo de C. E eu posso fazer o quê, ó? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Fica igual ao teorema de Pitágoras, porém não é no triângulo retângulo, isso aqui é uma relação métrica. Então, o valor de A é o x que eu tô querendo descobrir, tá? O valor de B, ó, 1/2 ao quadrado. O valor de C, 6/5 ao quadrado. Eu coloquei o contrário das letras, mas não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. 1/2 ao quadrado, gente, é 1/2 vezes 1/2, que vai dar 1/4, porque 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Aqui, ó,
6 vezes 6, 36. 5 vezes 5, 25. Então, olha só, antes de eu aplicar a raiz quadrada, eu tenho que resolver isso aqui, tá? Então, como que eu vou resolver isso aqui? Eu vou fazer o MMC de 4 e de 25. Vou fazer aqui no caderno, porque lá não vai caber. Então, como 4 é par, eu vou começar pelo número 2, tá? Então, 4 dividido por 2 é 2, 25 eu vou repetir. 2 dividido por 2 é 1, e 25 eu vou repetir. Agora, o próximo número é o 5. Aqui é simplesmente MMC, né, gente? 25 por 5, 5. E 5 por 5, 1 de novo. E agora eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 2 é 4. Tá? E vou multiplicar agora. Peraí que eu me perdi aqui. 4, 4 vezes 5, 20. E 20 vezes 5 aqui vai dar 100. Tá? Então, o meu MMC vai dar igual a 100. Então, eu vou ter que fazer aquele processo agora de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, ó, 100 dividido por 4 vai dar 25. Eu vou fazer 25 vezes 1, que vai dar o próprio 25. Depois, eu vou fazer aqui. 100 dividido por 25 vai dar 4. Aí, quando eu fizer 4 vezes 36, vai dar 144. Lembrando que isso tudo depois eu vou ter que tirar da raiz, tá? Então, vamos lá, gente. Agora, eu já posso somar, ó. 25 mais 144 vai dar 169. E embaixo continua 100. Vou tirar a raiz quadrada da fração? Sim. É 169 sobre 100, né? Bom, raiz quadrada de 169 dá 13. E de 100 vai dar 10.